Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, é o seguinte, não vamos deixar nos abater. Quem assistiu o jogo viu que o empate foi uma crueldade pro Corinthians. Foi um sabor amargo, porque o Corinthians não merecia esse empate. O Corinthians dominou o jogo todo, o Yuri Alberto só faltou fazer chover. O Corinthians jogou muito mesmo, pessoal. Dominou o Internacional. Só que aí no finalzinho, quem não faz, toma. Porque o Corinthians perdeu inúmeras oportunidades. Perdeu muitas chances mesmo. E aí, Internacional consegue o empate. Pessoal, esse empate tem um sabor de derrota. O Corinthians tinha que sair com essa vitória de lá pelo futebol apresentado. O Yuri Alberto jogou demais. Falar do Garro? Falar o que do Garro? Esse cara joga muito, pô. O Memphis Depay, meu Deus do céu, jogou muito, principalmente no primeiro tempo. Só que eu acho que eles demoraram para tirar ele. Ele não tinha que jogar tanto tempo assim não, porque aí acaba desgastando mais. Mas ele não comprometeu, ele jogou muito. Porra, mano. O Corinthians não era para ter saído com esse empate. Fiel, se você também acha que o Corinthians merecia a vitória, deixa o like aí. Fortalece com like, porque a gente não vamos deixar nos abater. O Corinthians vai sair dessa situação, pô. Isso aqui é Corinthians. Isso aqui é Corinthians, ó. Esse time aqui vai sair dessa, pô. E ainda vai ganhar um título. Porra. O Corinthians, pelo futebol apresentado hoje, tá mostrando evolução demais, pô. Puta que pariu. Mano, que empate amargo, mano. Que empate amargo. No finalzinho. Comenta você aí, pessoal. E fortalece com like, porque eu tô aqui injuriado. Injuriado com esse empate. Mas não pelo Corinthians. Pela sorte, pelo azar do gol do Internacional. Fortalece com like e vamos falar do Coringão. Dada do Campeonato Brasileiro, em especial o jogo do Corinthians, cara. Que azar do caralho, mano. Puta que pariu, mano. Que raiva, velho. Quando joga mal, perde. Quando joga bem, empata. Porra, tá foda essa zica, hein, mano. Porra, mano. O Corinthians precisa mandar a benzedeira lá na arena lá, porque o bagulho tá osso, mano. Puta que lá vida, velho. Tá louco, mano. Mas antes de mais nada, pessoal, já se inscrevam aí no canal, ó. Clica aí no canal do Benja, já coloca aí pra se inscrever. Vire um sócio aqui do canal, vire um membro do canal aí também, não custa nada. Vocês só vão ajudar a fortalecer cada vez mais aí o canal. Aqui a respeito do jogo, pessoal, na moral, o Corinthians abriu o placar aí logo cedo, tudo dava a entender que o Corinthians ia ter uma partida até certo ponto tranquila, mesmo contra o bom time do Inter, que não perdia no Campeonato Brasileiro há 8 jogos, agora é o 9º jogo que o Inter não perde no Campeonato Brasileiro. E com 2 minutos de jogo lá, o Depay acaba roubando aquela bola, toca pro Yuri Alberto, que faz 1-0. O grande problema, cara, é que o Corinthians, depois que toma o gol, depois que faz o gol, cara, na boa, eles ficaram parados vendo o Inter fazer o que bem entendia dentro de Itaquera. E esse é um erro que o Corinthians não pode cometer, mano. Deixar o adversário gostar do jogo. O Corinthians fez 1-0, ao invés de aproveitar o momento psicológico todo favorável. Porra, contra um bom time, se abre o placar com 2 minutos. É o melhor cenário que nem o mais otimista corintiano imaginava que pudesse acontecer. Porra, estádio lotado, torcida vibrando, o estádio pulsando. Era uma vitória importante, tiraria o time do Z4, daria tranquilidade. Porra, você deixa o adversário fazer o que bem entende até empatar, mano? Porra, Corinthians, deu mole do caralho. Mas o bom é que o time não se abateu. Tomou lá o gol de empate, colocou a bola no chão, teve bola na trave lá com o Yuri Alberto, teve um outro lance do Memphis, que ele perdeu um gol praticamente aí dentro da pequena área, que ele acaba se atrapalhando com o Yuri Alberto, um atrapalha o outro, e a bola vai pra fora. Mas quando veio o segundo tempo, foi um amasso, velho. O Corinthians voltou jogando muito. Aí sim, um time atento, um time propondo o jogo, um time encurralando o Inter, não deixando os caras sair com qualidade ali da defesa pro ataque. Enfim, o Corinthians ele foi soberano. O Corinthians deitou no segundo tempo. Fez o 2-1 naquele lance lá do pênalti, que pra mim foi pênalti, claro. Tanto que o próprio Thiago Maia, ele acaba meio que já colocando a mão na cabeça, viu que fez merda. O Yuri Alberto, que pra mim tá jogando demais, velho. Demais mesmo, demais. O cara tá destruindo. Chamou a responsabilidade, pegou a bola e marcou o segundo dele no jogo. Sem contar que o VAR já tinha anulado um outro aí. Meu, na boa, cara. Sinceramente, esse tipo de gol aí, eu até falei na live aí do Corinthians e Flamengo, o gol do Gabigol, esse gol do Yuri Alberto, o cara não tem vantagem nenhuma no lance, mano. Traçar impedimento num lance desse, pra mim, é um absurdo. Mas, enfim, é a lei, é a regra. Enfim, o VAR acabou subtraindo um outro gol do Yuri Alberto. É um cara que tá jogando muito. Fez 2, o VAR tirou um outro e ele tomou uma outra na trave. Então, é um cara que
Hoje readquiriu a confiança, tá jogando pra caralho. O Depay, que também jogou praticamente o jogo inteiro, é um cara que já dá pra ver nitidamente que é um cara diferente, com muita habilidade, um cara com visão de jogo, drible curto. Esse cara, quando tiver 100% fisicamente, vai destruir no futebol brasileiro. E o Garro nem se fala também, né? Outro monstro com a camisa do Corinthians, mesmo num cenário que o Corinthians não tá tão bem, é o cara que chama a responsabilidade, põe a bola embaixo do braço e o cara destrói. O grande problema do Corinthians, depois que fez o 2-1, pessoal, foi justamente ter criado inúmeras outras chances para poder ampliar e fazer o terceiro, e não fez, velho. E não fez. Aí o Ramon acabou recuando demais o time, mas não acho que tenha sido por isso que o Corinthians tomou gol de empate, não. O Corinthians faltou talvez um pouco mais de malandragem nessa partida, como teve malandragem no jogo contra o Flamengo. Faltou pro Corinthians talvez furar a bola, mano. Fez o 2-1, viu que o Inter tava começando a se atirar pro ataque, o Inter já não tinha mais muito o que perder, perdido por 2, perdido por 3, o Inter acabou indo para cima. Tentou aí dar um all-in no final do jogo e conseguiu o empate. Mas eu repito, cara, faltou pro Corinthians esfriar o jogo e malandragem que teve contra o Flamengo. Aquele jogo contra o Flamengo em Itaquera, quando o Corinthians também fez 2-1, cara, na boa, some a porra da bola, cai, se joga, dá uma cutucada no ninho de marimbondo, foda-se, velho, fura a bola, acaba o jogo, mano. O Corinthians, ele acabou não fazendo isso, chamou o Inter demais pra cima e o Corinthians acabou tomando o gol de empate. Mesmo esse empate tendo um sabor de derrota, porque, cara, na boa, era um jogo que estava praticamente encaminhado, principalmente pelo segundo tempo que o Corinthians fez. Talvez a única chance que o Inter teve mesmo no jogo, aí no segundo tempo, foi o gol que eles acabaram marcando. Então, cara, na moral, sai sim com gosto de derrota, mas eu acho que a torcida do Corinthians não tem hoje que metralhar o time, não. Por mais que o Corinthians tenha desperdiçado pontos importantes dentro de casa, que fariam a diferença, o torcedor do Corinthians hoje dormiria fora do Z4. Mas, cara, hoje foi uma partida de garra, superação, o time não se entregou, foi um time valente dentro de campo, mesmo depois de ter tomado o gol de empate ali, quando fez 1-0, foi bunda mole sim de chamar o Inter para cima, mas, cara, teve personalidade para novamente construir o jogo, buscou o segundo, criou inúmeras outras chances para poder ampliar. Então hoje, pessoal, o gosto sim é de derrota, mas eu acho que a torcida do Corinthians não tem que estar puta com o time, não. Mesmo diante dessa frustração aí, eu acho que o Corinthians jogou muito, e foi guerreiro na partida de hoje. E por essa partida de hoje, na próxima, que é contra um adversário direto, dentro do Z4, o Corinthians ele tem tudo sim para vencer o Atlético Paranaense, e aí sim escapar de vez do grupo da morte mesmo aí, velho, e dar seta para a esquerda e sair de vez dessa porra desse Z4. A sorte vai ter que virar, mano, como já virou em outras oportunidades. Eu acho que hoje faltou um pouquinho de sorte, mano. Já vou chamar o primeiro participante. Ele fala, mano, já caímos hoje. Não, calma aí, velho. Não dá essa gorada, não. O técnico sepultou o time com as suas pardalices aí. Pardalzices, ele coloca aqui. Que mexida ruim, torcedor corintiano não tem sossego, tá osso, mano. Eu concordo, cara, mas eu acho que faltou um pouco de postura para os jogadores que estavam dentro de campo também. Por mais que ele tenha feito substituições, mas ele tentou meio que dar um gás novo pro time, com jogadores que já estavam praticamente fadigados, mano. O time do Corinthians aí no segundo tempo, aí, pelo que correu e o que produziu, cara, os jogadores aí estavam mortos dentro de campo. Então o técnico, até pelo elenco que ele tentou dar uma blindada aí no setor defensivo, com jogadores aí que talvez aí tivessem um condicionamento físico melhor do que os caras que estavam jogando. Ele falou, tô precisando de marcação, vou colocar esses caras aqui para tentar blindar o resultado. Mas eu acho que faltou um pouco de malandragem para o Corinthians hoje também. O próximo superchat aqui é da Melissa Neiva. Fala, não dá, acabou com o meu final de semana. O que acontece com eles, né? O que acontece, eu acho que foi isso aí, viu, Melissa? O Corinthians, ele deu mole em determinado momento do jogo, mas depois ele teve uma superação absurda na partida, ele amassou o Inter no segundo tempo. Tivemos 2 erros aí que eu acho que são cruciais, cara. Aquele negócio, né, Melissa? Quando você cria oportunidades contra um time qualificado, se você não faz para poder ampliar o placar, eu acho que você pode pagar caro como o Corinthians pagou. Eu acho que esse foi o grande erro do Corinthians nessa partida aí. Infelizmente, aconteceu isso. O próximo superchat que é do Douglas 1910. Mano, eu não tava com medo até essa rodada. Agora F. Quer dizer que agora fudeu. Mas, ô Douglas, na moral, mano, o Corinthians ele tem uma série de partidas, mano, inclusive as que são fora de casa, tirando o Atlético, que é o próximo jogo do Timão. O Corinthians ele tem uma série de partidas aí que são jogos de 6 pontos, mano. O Corinthians, pela bola que ele tá jogando, por mais que ele tenha perdido aí 2 jogos que não poderia ter perdido da forma como foi, contra o São Paulo Clássico foi um bagulho nojento, mano, nojento.
Mesmo com os 2 a menos, depois o Corinthians tentou ainda se superar, mas, cara, não dava pro Corinthians aí ficar jogando do jeito que tava jogando, vendo São Paulo amassar o time. Não dava, mano, desculpa. Nesse ponto aí, eu acho que o Corinthians aí, ele pecou e pecou feio contra o São Paulo, mas eu acho que a partida de hoje, cara, mesmo com esse empate aí pela bola jogada, eu acho que o Corinthians não cai, não. O próximo jogo é fundamental. Esse jogo, mano, aí sim é final de campeonato. O Corinthians, ele precisa obrigatoriamente vencer o Atlético, que esse vai ser um rival direto com o Corinthians aí pelo Z4 até as últimas rodadas. Então o negócio é o seguinte, pessoal, vamos lá. O próximo superchat aqui, ó, o Aleph Alves, ele diz o seguinte aqui, ó: já era, mano, tem que focar nas Copas. Pelo contrário, o foco é não cair no Campeonato Brasileiro. O foco ainda principal continua sendo a permanência na Série A. As Copas dá para ir levando no paralelo aí, mas o foco principal continua sendo a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Olavo Carvalhal, ele diz o seguinte aqui, ó: demissão já, trocas criminosas, covarde, fora. Enfim, o Ramon Dias, ele acabou chamando o Inter para cima mesmo. Foi uma estratégia que talvez tenha sido errada sim, mas olhando pela ótica do treinador, talvez ele deva ter tentado aí justamente dar uma rejuvenescida no time com relação a tudo que o Corinthians tentou fazer no segundo tempo, e o time estava morto, cara, o time estava cansado. O próprio Depay jogou mais do que ele até estava previsto para jogar. Foi um jogo de superação, mano. Infelizmente, o Ramon acabou fazendo umas substituições aí, chamando de fato o Inter para cima, mas ele tentou aí na ótica do treinador. Não estou justificando o que ele fez, não, tá, pessoal? Só tentando enxergar o que ele tentou fazer. Ele tentou ali, para mim, meio que tentar blindar o time na parte defensiva com um físico talvez aí melhor dos caras que estavam entrando, comparado aos caras que saíram. Mas eu repito aqui, para mim faltou um pouco mais de malandragem para o Corinthians em segurar a bola, em tentar paralisar o jogo, como muitos times fazem dentro do Campeonato Brasileiro, quando estão com o resultado na mão, sabe? Cai goleiro, o Hugo Souza não caiu, porra. Quantas vezes o Hugo Souza ficou lá chamando o departamento médico? E quando você vê que o time adversário não tem mais nada a perder, a chance de você que tá fadigado, tá desgastado, encher o time de zagueiro, chamar o adversário para cima é muito grande. Faltou um pouco mais de malandragem pro time do Corinthians dentro de campo, mano. Ele colocou aqui, ó, o Juan, torcida pulsando. Ué, então o Luiz de Paula mentiu falando, tá um silêncio fúnebre. Eu discordo, não foi isso que eu vi na transmissão, não, cara. Aí tá falando que tinha uma torcida do Flamengo infiltrada. Vai cagar, mano, desculpa. Não foi isso que tava mostrando na transmissão, não. A torcida do Corinthians aí cantou o jogo inteiro e sempre canta. A torcida do Corinthians, galera, na moral, ela não merece muitas vezes o time que ela tem. Ela não merece. Muitas vezes esse time capenga, esse time aí que não joga, não é o caso de hoje, porque hoje eu faço uma ressalva, apesar do resultado ruim, mas eu faço uma ressalva pela atuação do time. Mas esse time que jogou durante boa parte da temporada é um time que não merece a torcida do Corinthians não, cara, na moral. O Cristiano Rodrigues aqui, ó, trocas absurdas, vamos cair com o Ramon, acordem. Eu concordo pelo resultado, cara, é um bagulho que eu tô puto também, cara. Mas em contrapartida eu tento sempre ver algo positivo dentro de um momento ruim. O Corinthians, pelo futebol que apresentou hoje, diferente, por exemplo, da derrota para o São Paulo. A derrota para o São Paulo foi um bagulho criminoso, a postura do Corinthians. Não pelos 2 a menos, não por ter tentado um empate com 2 a menos, depois conseguiu fazer o gol aí que ele descontou aí o 2-1 naquela oportunidade, tentou ainda empatar e quase conseguiu. Mas, cara, o Corinthians ele viu o São Paulo jogar durante boa parte do jogo, até a expulsão do Fagner, por mais que tivesse um jogo controlado, mas o Corinthians não propunha o jogo. E para mim um time grande, ele não pode agir da forma como o Corinthians agiu naquela partida. O Corinthians ele não pode, contra o Flamengo, ver o Flamengo massacrar o time do Corinthians no primeiro tempo e ficar inerte, sem propor o jogo também. Então, nesse ponto, eu faço essa ressalva com relação à postura hoje. O Caio Silva, ele fala assim, ó, o Ramon errou, sim, mano, nas trocas do segundo tempo, o time amassando, e o cara me coloca o Félix Torres, Ranieri, ruim demais. Mas foi o que eu falei para vocês, mano. Ele viu um time mais cansado, que não estava mais conseguindo dar um combate defensivo, e ele falou, vou tentar colocar esses caras aqui, pelo menos que são de marcação, para tentar arrumar alguma coisa aqui e segurar o empate. Correu risco e tomou um empate. Acontece, cara, acontece. Pessoal, o Ramon Dias, eu acho que errou sim nas substituições, trouxe o Internacional pra cima, mas isso é do jogo, mano. O Corinthians hoje foi azar, mano. Essa é a palavra, azar. Pelo futebol apresentado, o Corinthians não merecia essa derrota.
Se o Corinthians tivesse saído de campo com os 2-1 ou 3-1, ninguém estaria lembrando das substituições do Ramon Dias, entendeu? Eu não concordo com as substituições que ele fez. Porém, pessoal, é do jogo, pô. Ele viu os caras cansados lá e tentou dar um ânimo, dar um gás ao time do Corinthians. E acabou dando errado, trouxe o Internacional pra cima e deu no que deu. Pessoal, agora sacudir a poeira, mano. Sacode a poeira, porque no próximo jogo é mais um jogo da vida. É o Paranaense. Paranaense que tá ali, na mesma zona ali, próximo da zona de rebaixamento. É um candidato também direto com o Corinthians. Então, parceiro, é vencer ou vencer. Não existe mais margem de erro pro Corinthians. Principalmente depois de hoje. Porque, repito, volto a dizer, foi uma crueldade. Crueldade é o nome dado a esse empate do Corinthians. Porque o Yuri Alberto botou todo o time do Internacional no bolso. Fortalece com like aí, fiel. E vamos continuar acreditando